Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Debate CMM, aqui no canal 6.3 na TV Câmara Manaus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos receber o vereador Elan Alencar, do Partido Democracia Cristã. Ele é conhecido por sua forte atuação em causas sociais, no incentivo ao esporte e na juventude. O vereador tem se destacado também por projetos que valorizam a cultura local e inclusão por meio de políticas públicas. Ele é autor também da lei que institui a Semana Esportiva do Motocross no calendário oficial da cidade de Manaus e tem trazido discussões sobre o desenvolvimento urbano e social. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Estou muito feliz em poder estar aqui falando do nosso mandato para a cidade de Manaus. Vereador, para quem ainda não conhece tão de perto o seu trabalho, como que o senhor definiria a sua trajetória de vida antes da política? Olha, eu sou natural do interior do estado, sou natural do município de Eirunepé. A minha trajetória no meio empresarial, meus pais sempre foi no meio empresarial. E aí, ao longo da minha trajetória, com 18 anos de idade, comecei esse envolvimento político lá na minha cidade. Não com cargo efetivo, mas sim exercendo cargos de secretário. Fui secretário de esporte, secretário de governo, secretário de obras, né, no meu município, em Eirunepé, e também diretor do hospital de Eirunepé durante 5 anos. E aí, no decorrer da vida, vim para Manaus e, chegando em Manaus, me tornei vereador, né, disputando a eleição no ano de 2020, né, foi a nossa primeira eleição, nosso primeiro mandato, e estamos aqui no nosso segundo mandato na Câmara Municipal de Manaus. Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou ao entrar na vida pública? Olha, a gente acabou entrando na vida pública em um momento muito diferente da política, em que os políticos andam muito desacreditados. E isso faz com que seja um desafio meio que dobrado, porque tem o mau político e tem o bom político. Eu me considero um político que tenho propositura, um político que estou desenvolvendo um bom trabalho na ponta, nos bairros, fazendo com que a gente consiga encontrar soluções para os moradores da cidade de Manaus. Manaus ela foi concebida em muitas invasões, em áreas que não poderiam ser habitadas, e a política pública, à época, há décadas atrás, acabou não contemplando essas famílias, e hoje esse problema estoura na atual gestão, e a gente, enquanto vereador, não pode se eximir, estar fora de um processo de que arrume solução. E esses são os principais desafios. Parece que nunca no passado ninguém fez nada, mas a gente é daquele político que dá de César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a gente entende que muita gente no passado fez muita coisa positiva, deixou de fazer algumas coisas. Da mesma forma é nós também, conseguimos fazer muitas coisas positivas, mas não dá para se fazer tudo. O senhor já atuava em causas sociais antes de ser eleito e como que isso molda a sua atuação como vereador hoje? A gente, enquanto cristão, sempre tem aquele sentido de ajudar o próximo, né? Então, assim, a minha família, meus pais, a minha mãe, sempre tiveram esse coração ajudador, e isso foi dessa formatação de vida que a gente meio que veio se criando dessa forma, e a gente sempre tem aquela história de amar o próximo como a si mesmo. Isso às vezes, vai tirar proveito disso, aquilo, outro. Não, eu sempre fiz, e eu sou daquele que confio em Deus 100%. Então, se eu sei que Deus está no comando e levando a trajetória da minha vida sempre para o melhor, eu não olho meio que o meio, eu olho sempre dizendo: no fim vai dar tudo certo. O senhor foi reeleito e está no seu segundo mandato. Teve uma votação bastante expressiva. Como o senhor enxerga o primeiro mandato e este de agora? Olha, eu posso dizer que sou um vereador formatado com apoio de igreja, né? O Ministério GAPA, do meu bispo Marcelo Reis, a bispa Amanda da Missão Vida, a própria Igreja Imune, que é a igreja da nossa família. Então, assim, várias igrejas, em relação à Igreja Católica também, né? Vários núcleos da Igreja Católica apoiou a gente também. Então, assim, para mim, quando eu cheguei de Eirunepé, tipo há 7 anos atrás, como é que se faz política? É com um grupo político, com pessoas. Então, você analisa que vários vereadores têm segmentos, quer seja do mototáxi, quer seja atividades sociais, quer seja liderança de bairro, né? Então, assim, no meu caso, não diferente. Porém, estava muito recente as coisas. Como é que você vai conquistar um grupo político, meio que 2 anos, e formatar uma eleição numa capital como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes,
é uma cidade-estado muito grande, e como é que a gente conseguiria, né, articular tudo isso para montar um grupo político e disputar uma eleição para vereador, que é uma das eleições mais disputadas, a mais complexa é a de vereador. Então, assim, e aí Deus foi me apresentando pessoas, a gente foi conquistando, fomos evoluindo, tanto é que a primeira eleição eu fui eleito com 3.182 votos. É uma eleição bem diferente, na época o nosso partido fez 2 vereadores, o vereador Wallace e eu na segunda vaga. E aí começou todo um trabalho, né? E aí a gente, enquanto estrutura, enquanto servidores que trabalham com a gente na Câmara, a gente tem a condição de ter assessores, né? Emenda parlamentar, contando com o apoio do prefeito Davi Almeida também. Então, assim, a gente acabou desenvolvendo um bom trabalho ao longo dos 4 anos, quando a gente foi para a nossa reeleição, aí com bem mais equipe, com bem mais estrutura, com bem mais trabalho que a gente conseguiu alcançar na ponta, fez com que a gente tivesse a oportunidade de ter esses 8.611 votos. Então, tecnicamente, quase triplicou, né, a quantidade de votos. E quando as pessoas questionam alguma, ela diz, está aí a votação. O número de votos, a quantidade de pessoas já fala por si a confiança que a população teve no nosso trabalho. E graças a Deus a gente sempre vem avançando, né? Eu sou um vereador muito presente nas comunidades. Qual foi o momento mais marcante do seu mandato até agora? Algo que simbolize realmente o seu trabalho? Tem alguns pontos assim emblemáticos, né? Você imagina que no início do meu primeiro mandato, em 2021, estava estourando a segunda onda da pandemia, né? E aí eu perdi um irmão, né? Milhares de pessoas, infelizmente, naquele momento perderam as suas vidas, famílias hoje com cicatrizes assim, eu posso falar pela minha família mesmo, né? Então, assim, naquele momento as pessoas depositam no político uma confiança extrema. E aí se deparou que naquele momento Manaus, o Estado, o Brasil e o mundo não estavam preparados para absorver uma pandemia. E pandemia, já diz pela uma palavra, ela é pandêmica, é uma coisa que foge de todo um controle, e aí nenhum país de primeiro mundo estava preparado para isso. Mas Manaus sofreu muito esse isolamento da BR-319, a questão da falta de oxigênio, e aí as pessoas meio que cobram do político uma resposta, né? E assim, esse foi um dos principais desafios. Poxa, o que a gente poderia ter feito no passado para que evitasse algumas coisas? Poderia sim. Hoje tem as usinas de oxigênio. Pós a pandemia, hoje poucos hospitais não têm uma usina de oxigênio. Acabou muito aquela questão do cilindro. Então hoje a própria unidade de saúde, a maioria delas, inclusive lá na minha cidade, de Arunapé, tem uma usina de oxigênio. Então, olha a solução. Foi necessário milhares de vidas serem ceifadas, perdidas por conta da pandemia, para que se tivesse uma tecnologia que era possível, que hoje tem. Então, assim, foi um dos desafios. E a parte positiva é a gente chegar em vários complexos esportivos, como a gente chegou no Santa Etelvina, um complexo esportivo do CCA lá, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, uma área de chapéu de zinco lá de convivência para fazer zumba e atividades esportivas, um espaço para academia também de artes marciais e uma piscina semiolímpica. E o local estava completamente abandonado e todo mundo chegava em época de eleição e prometia. E a gente chegou lá e na parceria que a gente tem com o prefeito Davi Almeida, conseguimos revitalizar tudo, reconstruir o telhado todo trocado, a parte da piscina, a questão de cerâmica toda trocada, né? Então, assim, um espaço que saiu do abandono para algo assim maravilhoso e hoje ele é bem ocupado lá pela população daquela área. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa renovação das pessoas lá no bairro do Santa Etelvina, na área de esporte e lazer para todas as idades. A gente vai para a primeira pausa aqui do seu debate CMM, mas não saia daí, que o intervalo é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o debate CMM e eu te convido a acompanhar as redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Estamos no Instagram, @CâmaraManaus, e também no YouTube, no @Câmara de Manaus. E a gente fala agora de proposituras. Vereador, um dos projetos que mais repercutiram foi a criação da Semana Esportiva do Motocross. Como que nasceu essa ideia?
Olha, o nosso esporte motocross, eu sou piloto de motocross há 30 anos, né? Não sou tão velho assim, mas há 30 anos a gente já pratica o motocross. E esse esporte ele nunca teve o incentivo do poder público, sempre faltou esse investimento. E aí era um compromisso nosso com a nossa categoria, com os pilotos, com as pessoas que fazem o motocross aqui em Manaus, da gente ter essa semana do motocross. E aí, você imagina que nos Estados Unidos o motocross é um dos esportes mais assistidos, perde ali para o beisebol, para o basquete, né, a questão do futebol americano, mas o motocross é top 4, top 5 do esporte americano. Aqui no Brasil ele está em crescimento também e aqui em Manaus não seria diferente. Então, a gente fez essa propositura para chamar a atenção do poder público para que a gente pudesse ter o incentivo. Para as pessoas que de repente acham que é um projeto que não tem tanta relevância, para as pessoas que praticam esse esporte tem sim a relevância, foi para esse público que a gente quis fazer esse projeto e hoje, graças a Deus, já sancionado pelo nosso prefeito Davi Almeida, existe a Semana do Motocross. Eu faço parte de vários projetos, né, e já compartilho vários projetos com outros vereadores aqui no parlamento. Subscrevi, sei lá, meu Deus, mais de 50 projetos aqui no parlamento. E assim, projetos aqui na Câmara Municipal, todos os vereadores e todas as suas gerações têm projeto, gente, assim, para quase tudo, tecnicamente tudo. E aí, às vezes, a gente vai entrando em apenas projetos que são muito na área da saúde, e aqui na Câmara é aquela coisa, tem semana para combate à violência contra o idoso, semana para combate à violência contra a criança, para o esporte, para a educação, semana da alimentação educacional. Então, é muito assim a questão dos projetos. E no demais, a gente vem aqui trabalhando das proposituras, que a gente tem muito aqui requerimento, solicitando pavimentação de rua, melhoria de UBS, melhoria de escolas. Esse é o trabalho muito que a gente faz aqui, além de fiscalizar o executivo e as nossas proposituras em relação à questão de requerimentos e indicações, né? Porque tem muita coisa que a gente vai fazer um projeto, mas ele não pode gerar ônus para o poder público. Então fica aquela coisa que a gente fica meio que limitada. Mas continua fazendo, né? É a nossa obrigação, a gente tem que sempre estar ali atento às necessidades da população. Uma hora é deslizamento de terra, outra hora é cheia, outra hora é seca. Então a gente sempre está aqui antenado, projetos do Executivo que envia aqui para o Parlamento Municipal como aprovação de empréstimo. Eu sou daqueles que acham que Manaus tem muitos problemas, mas um dos maiores é a falta de recursos para atender a todas essas necessidades. E quanto mais tiver recurso para que a Prefeitura, que o prefeito Davi Almeida possa trabalhar e resolver esses problemas, a gente vai estar sempre à disposição, porque eu acho que assim a população sai ganhando. Além do aspecto esportivo, esse evento representa também uma grande movimentação na economia e no turismo da nossa cidade, não é mesmo? A gente, você imagina que vem pilotos do Pará, vem pilotos de Roraima, pilotos de Rondônia, pilotos até do Acre, né? Então, assim, pela questão da BR-319, dependendo do volume, do tamanho do evento que a gente vai fazer, vem todos os pilotos, os principais pilotos do norte do Brasil para participar do evento aqui em Manaus. Então, a própria TV Câmara já teve a oportunidade de cobrir, né, as 3 primeiras etapas. O nosso campeonato são 7 etapas, já passaram 3. Na abertura, a TV Câmara esteve lá, na segunda e na terceira etapa também. Então, você imagina que antes sequer as pessoas sabiam que existia um motocross aqui em Manaus. Então, são mais de 100 pilotos, é um público lá que dá 3, 4, 5 mil pessoas, só vai crescendo, etapa após etapa, isso vai evoluindo, isso aquece a economia lá no local, no dia, em relação à alimentação, à questão de venda de bebida, nas oficinas também, na manutenção de motos, venda de peças. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para que as coisas possam ser melhor na nossa cidade e a nossa cidade possa ser apresentada ao Brasil e ao mundo de forma positiva, a gente vai estar fazendo também aqui no Parlamento. O esporte também é um grande incentivo para o jovem para sair da criminalidade, para sair da ociosidade e também das ruas, não é mesmo? Sim, a gente pensa que o esporte, você imagina que o nosso prefeito é um maratonista. Então, o que Manaus cresceu nos últimos anos,
com corridas de rua, é algo assim impressionante. E com isso a qualidade de vida. Eu mesmo, por exemplo, pesava 120 quilos. Hoje você olha para o vereador Elan com 95 quilos. Eu perdi aí 25 quilos, ou muito por conta do esporte, porque lá mesmo no motocross eu não conseguia sequer terminar uma corrida. E hoje, graças a Deus, a gente termina, já conseguimos voltar a vencer algumas corridas, algumas etapas, e isso é a motivação do esporte em relação à qualidade de vida. Então, a cada real investido em atividades físicas, eu tenho a certeza que no futuro é menos investimento na saúde, porque a qualidade de vida nossa, de todas as pessoas, vai melhorando. Além do esporte, a cultura é uma outra bandeira que o senhor defende bastante. E o senhor preside a Comissão de Cultura aqui da Casa Legislativa. E nesse meio tempo, o senhor tem realizado muitas ações e muitos incentivos à propagação da cultura aqui na nossa cidade. Eu penso na cultura da mesma forma que a gente pensa no esporte. Quando a gente olha ali aquelas centenas, milhares de jovens participando dos ensaios, das atividades culturais aqui em Manaus, a cultura aqui em Manaus ela é do festival folclórico em si, das danças, ciranda, quadrilhas, várias outras atividades de danças na nossa cidade, é muito forte. Lógico que a cultura ela não se restringe a apenas isso, a só isso. Tem a questão do nosso boi-bumbá, que é muito forte, e outras atividades culturais. Manaus ela tem uma riqueza muito forte na parte cultural, que vai do hip-hop até a questão do boi, passando ali por essas questões folclóricas. Mas, enfim, a gente via que a classe política não investia muito na questão cultural. E as pessoas, o político, ele olha muito na questão do retorno. Ah, eu vou investir aqui nessa dança e eu não vou ter o retorno político, porque quando chegar na política vai apoiar outra pessoa. E com isso, com essa realidade, a cultura perdia muito, porque a questão política, quando ela entra para fomentar, para ajudar, quer seja na cultura, quer seja nos times de futebol e outras atividades, isso é o apoio que eles precisam para que as coisas possam ser bem e melhor, né? Então, desde o início da nossa primeira campanha, a gente conheceu várias pessoas fazedoras de cultura que tinham danças folclóricas, né, como a Jaque na Roça e outras danças, e a gente se comprometeu com essas pessoas. Olha, se a gente for eleito, a gente vai mudar essa realidade bem para melhor. E aí, nada mais justo do que o que eu fiz. Quando eu fui eleito, cumpri a minha promessa de campanha, né, busquei muita parceria, a Prefeitura de Manaus foi investindo cada dia mais nos editais, aumentando os valores, né, para que essas danças pudessem ter mais investimento. As roupas, as indumentárias, elas são muito caras, né? Então, após a pandemia também tudo ficou mais caro e, infelizmente, o recurso ele não acompanhou esse crescimento. E aí onde entrou a ajuda minha, vereador Elan, de outros políticos, outros parlamentares, tanto a nível municipal como a nível estadual. E aí o Festival Folclórico de Manaus, do estado do Amazonas, está gigantesco. Tá certo, vereador. A gente vai para mais uma pausa aqui no debate CMM. O intervalo é rapidinho, nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o debate CMM para o nosso terceiro e último bloco. Nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do vereador dentro das comissões permanentes. Vereador, o senhor foi na última legislação presidente da Comissão de Saúde. Nesta 19ª legislatura, o senhor volta como vice-presidente, mas também bastante atuante. É bom a alternância, né? Na última legislatura, a gente esteve presidente nos últimos 2 anos como presidente da Comissão de Saúde aqui no Parlamento Municipal. Avanços na saúde em Manaus, concurso público para mais de 2.000 pessoas, foram todos eles chamados e estão ali trabalhando já dentro das unidades de saúde do município. Cadastro de reserva já foram chamados algo em torno de 800 pessoas. Várias unidades de saúde novas inauguradas, Porte 4, como lá no Parque das Tribos, lá no Viver Melhor, aqui no São Francisco, em outras áreas. São mais de 100 unidades de saúde que foram reformadas e ampliadas na cidade de Manaus. A saúde básica de Manaus premiada pelo Ministério da Saúde, não é uma questão minha, eu disse, olha, não, o próprio Ministério da Saúde disse que a saúde básica de Manaus cresceu bastante, evoluiu, pelo 7º quadrimestre seguido foi a melhor atenção básica do Brasil,
Então, assim, a gente buscou fazer muito pela cidade de Manaus em relação à saúde básica. Às vezes as pessoas querem confundir o que é responsabilidade da prefeitura e responsabilidade do Estado. O Estado é alta e média complexidade, que são os hospitais e pronto-socorros e SPAs, que é de Manaus, a prefeitura, são as unidades de saúde da família, as UBS, e a única unidade que é de média e alta complexidade é a maternidade, que fica aqui na região da Compensa, né? Então, assim, é uma maternidade só que é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Então, e agora, como vice-presidente, a gente está dando continuidade a esse trabalho. A gente tem como presidente o vereador Rosivaldo Cordovil, que também é um vereador experiente. Então, a Comissão de Saúde sempre ela está presente, fazendo o seu trabalho para que os moradores da cidade de Manaus se sintam representados pelo Parlamento Municipal. Manaus cresceu muito nessas últimas décadas e com esse crescimento também traz muitas demandas. O que o senhor acredita que seja de importante, de prioridade para esse momento? Eu acho que é a questão habitacional, né? Então, as pessoas, todos os anos, isso não pode ser normatizado. Todos os anos vai chover e todos os anos vai ter algum tipo de problema. Tem anos que, infelizmente, acabam levando vidas, como esse ano aconteceu uma situação lá na Cidade de Deus, ali na área do Alfredo Nascimento. Infelizmente, uma líder comunitária acabou falecendo pelo deslizamento de terra, tentando salvar as pessoas e acabou falecendo, como também aconteceu lá no Pingo d'Água, no início, lá, acho que no ano de 2021, 2022. Então, assim, pessoas que naquele momento não tiveram oportunidade de ter o seu lote de terra, não tinham condição financeira, foram morar em costas de barranco ou em áreas que alagam no período das chuvas. E isso se normatizou, não teve nenhum tipo de fiscalização mais efetiva do poder público para que se evitasse essas invasões em áreas que não poderiam ter moradia. E no ponto, no paralelo a isso, a criação de módulos habitacionais, loteamento, né, áreas de bairro planejado. Esse é o grande desafio. Hoje, por exemplo, a gente tem algo efetivo acontecendo que não é só no papel. Está sendo construído mais de 400 moradias lá na região do Tarumã, um loteamento, né, com bairro planejado para 3.500 lotes de terra para 3.500 famílias lá no antigo Monte Oreb. A prefeitura já está agora no processo de começar a infraestrutura desse local, rua, iluminação, questão de rede de esgoto, água. Então, assim, se Deus quiser, até o final do ano isso será entregue à população. Então, a gente já fala em um número aproximadamente de 5.000 famílias que serão atendidas na questão da habitação. Eu julgo isso um dos pontos mais importantes, porque isso salva vidas. A mobilidade urbana também é uma pauta constante. A mobilidade é uma pauta constante e uma das pautas mais caras, né? Para você fazer um viaduto, uma passagem de nível custa algo em torno de 50 milhões, dependendo de onde seja o local. Tem locais em Manaus que para você fazer a terceira via, terceira faixa para ampliar essas avenidas, precisam fazer diversas desapropriações. Então, assim, é algo que é complexo, mas tem que ser encarado, sim, pela prefeitura. Então, coisas que não foram feitas ou coisas que, à época, 10, 20 anos atrás, com o número de carros era possível de se transitar normalmente, hoje, entrando mais de 1.000 carros por mês em Manaus, isso é um número que daqui a um mês é diferente, daqui a um ano é diferente. Então, assim, às vezes você trabalhar e dizer assim, poxa, está um caos o trânsito, mas infelizmente é assim. E quem estiver na gestão, que seja o prefeito Davi ou que seja aquele político que diga que vai arrumar a solução, amanhã ele vai receber crítica, porque essa solução ela não é fácil de acontecer. Agora mesmo estava vindo para cá, na Avenida do Turismo, tem um rapidão naquela região ali próximo à saída do aeroporto. Semana passada o prefeito esteve lá anunciando mais uma faixa de um lado e de outro para melhorar o trânsito, né? E o recapeamento, isso é fruto de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Braga, e hoje eu estou lá vendo isso acontecer. Então, a Zona Norte de Manaus, quando utiliza aquela via, eu utilizo todo dia para vir para a Câmara, ali a área do rapidão. Quando chegava ali perto da saída do aeroporto, eram 3 faixas, diminui para 2, o trânsito já fica complicado. E com essas melhorias no trânsito, a gente vai vendo que a cidade vai começando a se soltar, né, na questão de mobilidade urbana também. Como que o senhor acredita que a Casa do Povo ela pode ajudar a juventude em relação à educação, emprego e renda?
e mais participação política? Eu acho o seguinte, infelizmente, esse momento político que a gente vivencia, da falta de credibilidade política que vem tanto do governo federal, passando pelo estadual e chega aqui no município, a gente, enquanto vereador, é o que mais paga esse pato. Porque, infelizmente, é nós que estamos ali no dia a dia nas ruas. Manaus é uma cidade com mais de 300 bairros e 2 milhões de habitantes. Você imagina que eu, no dia a dia, são 41 vereadores. Então, assim, eu tenho minha área de trabalho, Zona Norte, Zona Leste, um pouco ali da Zona Centro-Sul, e eu faço da seguinte forma: aonde eu tenho trabalho, aonde eu tive voto, é onde eu tenho atuação. Naqueles pontos que tem ruas esburacadas, rua com problema de drenagem, rua com problema na infraestrutura, quer seja na saúde, quer seja na educação, eu tenho as minhas atividades nesses locais onde eu trabalho. Não adianta a gente ficar atirando para todo lado, porque isso não vai dar solução para as pessoas. Eu fazendo dessa forma, eu já não consigo contemplar aquilo que as pessoas exigem, querem e têm direito. Imagina se eu não tivesse um planejamento no meu gabinete para que a gente pudesse atender essas demandas pontuais. Eu tenho para mais de 2.000 requerimentos, a gente tem para mais de 1.000 ruas já com operação tapa-buraco, que seja com aquele pano completo de rua para poder fazer a pavimentação. Então, assim, complexo esportivo do Ouro Verde, de Santa Etelvina, 2 no Ouro Verde, 1 no Santa Etelvina, lá no Armando Mendes, feira coberta também, que a gente tem acompanhado, como a do Armando Mendes. Então, eu busco fazer a minha ação. Então, assim, tem políticos que, às vezes, eu não gosto muito de entrar nessa disputa de aparecer, né? Eu sou muito resolutivo, tanto é que eu saí de 3.000 votos para 8.600 votos, sem arrumar confusão com ninguém. Vocês arrumam aqui e acolá um inimigo involuntário, mas isso é da política. Quem não estiver na política ali para dizer, se eu crescer, eu vou arrumar algum tipo de retaliação. Se eu não fizer, alguém vai falar mal porque eu não fiz. Então, eu prefiro manter meu trabalho de forma resiliente, mas sempre avançando, sempre crescendo e sempre andar de cabeça erguida na cidade de Manaus. E para a gente finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens que desejam realmente fazer a diferença, seja na cultura, seja na política, seja na comunidade? Olha, a gente pensa que Manaus pode ser, sim, uma cidade melhor para se viver. A gente tem buscado muito esse trabalho de forma transparente. A educação é algo que transforma as pessoas, né? A gente, no nossos institutos, o trabalho que a gente faz com algumas parcerias, a gente tem muito trabalhado com cursos profissionalizantes. Então, os jovens têm algumas alternativas. Uma delas é estudar, se profissionalizar. O Distrito Industrial está empregando bastante. Essa reforma tributária, ela fez com que os incentivos da Zona Franca eles pudessem melhorar muito a questão de geração de emprego. Nos últimos anos, mais de 20.000 pessoas já foram empregadas no distrito aqui em Manaus e, segundo informações, aquilo que a gente tem acompanhando nos próximos anos, a cada ano vai aumentar em algo em torno de 5.000 empregos em Manaus, por conta da Zona Franca de Manaus e, com isso, os empregos diretos, fora os indiretos. Mas isso as pessoas têm que se qualificarem, né? Então, a gente deixa essa mensagem para os jovens. Sempre que possível, busque a qualificação, porque com a qualificação o mercado de trabalho vai absorver o seu trabalho e você vai ter a oportunidade de dias melhores para a sua vida. Portanto, pessoal, Deus no comando, conte sempre com a Câmara Municipal de Manaus, com os vereadores da cidade. Sempre a gente vai estar trabalhando para que Manaus possa ser uma cidade melhor para se viver. Vereador Elan Alencar, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e da sua visão aqui para a nossa cidade. Obrigado, boa tarde a todos, seja feliz você e sua família, Deus no comando. E para você que nos acompanhou, obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, aqui na tela da TV Câmara e também nas redes sociais. Até quinta!